Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e hoje eu quero compartilhar com você mais alguns soldotes segredos dentro dessa tabela dos 72 nomes sagrados, conhecido como nomes de Deus. E claro, nos outros vídeos eu tenho falado para você que Deus não tem nomes e que na verdade cada uma dessas tríades é uma forma que o Criador encontra de trazer para essa dimensão, digamos assim, pacotes de energia, de luz, daquilo que precisamos para a nossa vida aqui na Terra. Hoje nós vamos ver alguns segredos exatamente começando pelo esse nome 3, que é formado pelas letras Summer, Yud, Tet. Nós podemos vocalizar esse nome de duas formas, Seiat ou Saite, ou seja, letra por letra. O valor gemátrio desse nome é 79 e ele está codificado dentro do Salmo 91, verso 2. Quando eu digo codificado, é que ao meditar nesse nome para obter ou retirar essa luz e acoplar a sua alma para aquilo que você precisa aqui nessa terra, você também pode usar esse Salmo 91, verso 2, exatamente para fazer um complemento ou intensificar essa meditação. Este nome ele nos ajuda a criar nossos próprios milagres, mas para isso é necessário sabermos o que de fato é um milagre. A palavra milagre vem do hebraico nes, formado pela letra nun, summer, e significa fugir, escapar. Portanto, criar um milagre é criar uma fuga, um escape de uma situação que nos oprime, tirando aí nossa alegria, satisfação e burlando, digamos assim, nossas realizações. Esse nome tem esse poder de mudar as situações, de gerar transformações e para isso, muitas vezes, terá que apagar ou retirar situações da nossa vida que têm a ver com o perdão. Não só o perdão em relação ao outro, mas também o perdão em relação a nós mesmas. Este nome também está conectado ou desperta, digamos assim, os 13 atributos de misericórdia. Esses atributos têm o poder de cancelar o aparecimento de julgamentos ou decretos negativos para você aqui nesse mundo físico. Então este é um nome que está diretamente ligado com a lei da causa e do efeito, porque ele pode mudar as situações independente da sua causa, ou seja, transformar uma situação que seria desfavorável para você em favorável, ou seja, ele gera um milagre, um escape de uma situação em que de certa forma, pelas leis naturais ou pela força do seu próprio braço, seria impossível de ser modificado. O anjo portador desse nome é exatamente essa palavra que aparece na sua tela, formado, claro, o portador do nome tem ele dentro de si, digamos assim, mas as duas letras que seriam as asas desse anjo, que transforma esse nome em uma carruagem que nós chamamos de anjo. Aparece para você na tela tanto em hebraico como também transliterado. Eu não coloquei em português porque a pronúncia é exatamente a mesma da transliteração. O valor numérico, a gimátria desse nome é 110. Eu sei exatamente que eu não tenho falado aqui para vocês, embora tenha dado a gemátria de cada um dos nomes, mas o significado, o peso, o que significa isso exatamente. Mas posteriormente, digamos assim, talvez quando estudarmos esses nomes de uma forma mais profunda e digamos assim mais particular, seria aí possível trabalharmos essa parte da gemátria de forma mais específica. Por hora, nós vamos seguir assim, eu digo o número gemátrio, ou seja, eu digo a gemátria para vocês e vocês vão guardando de certa forma essas informações para quando chegar no momento propício sabermos como vamos usar esses números. E o que nós podemos obter desse anjo quando ele transita nessa dimensão? Ele traz dentro de si, exatamente por causa das letras que carrega, o acesso, ou seja, se você precisa de acesso a cargos superiores com responsabilidades executivas, liderança, comando, voz de comando, pessoas que precisam desenvolver habilidades administrativas no sentido de, digamos assim, de fazer com que outras pessoas sigam os seus exemplos. Então esse anjo ele traz essa luz, esse poder. Ele também ajuda a acabar com as adversidades. Ele também pode fornecer para você a proteção contra armas, setas e dardos inflamados do maligno, exatamente o que está descrito ali no Salmo 91. E ele também, de certa forma, é um escudo protetor, ou seja, ele protege contra as influências de forças negativas. Ele traz também dentro de si, por causa das letras que carrega, exatamente a ajuda para aquelas pessoas que precisam ser fiéis com a sua palavra e que, de certa forma, têm uma dificuldade de assumir compromissos. Então, se você é uma dessas pessoas ou sente que muitas vezes tem tentado cumprir com a sua palavra ou ser fiel aos seus compromissos e tem tido dificuldades,
esse anjo, ele porta dentro dele essa luz, esse poder que pode te ajudar aqui nessa dimensão. Esse anjo também ajuda contra as tendências hipócritas. Isso significa dizer que se você tem dificuldades de falar e agir conforme a sua palavra, digamos assim que esse anjo ele traz essa força, essa luz que pode te ajudar também nessa dimensão. Ele também ajuda contra a ingratidão e o perjúrio. Essas três características, hipocrisia, ingratidão e perjúrio, digamos que elas estão interconectadas. Então esse anjo ele tem esse poder, essa força, essa luz, de te ajudar exatamente a banir, a tirar de você, de certa forma, essas três características que não faz bem nem para você e muito menos com aquelas pessoas que você se relaciona. As datas que esse anjo ele transita nessa dimensão trazendo essa luz é exatamente dentro do calendário gregoriano. Eu estou dando para vocês porque fica mais fácil de vocês encontrarem, saber exatamente, porque é aqui que você se move, é aqui que você tem a sua agenda física. Então, se você sabe que nesse dia exato você pode contar com essa luz, com essa energia, fica mais fácil você encontrar dentro do calendário gregoriano. Então, as datas que ele transita por essa dimensão é 11 de janeiro, 23 de março, de 31 a 4 de abril, 5 de junho e 19 de agosto. Existe também uma data específica dentro do mês, aí dentro do calendário da alma, em que o nome, não só aqueles 20 minutos que nós fizemos durante o dia, mas existem dias exatamente em que os nomes eles governam. Uma outra oportunidade, talvez quando terminarmos de ver todos esses nomes, talvez isso não é uma promessa, eu deixe para vocês um caderno um pouco mais completo, para que vocês tenham acesso a todas essas informações de forma que você possa usar no seu dia a dia exatamente, sabendo a hora, o tempo exato em que você pode obter o benefício tanto das letras, ou seja, tanto dos nomes, como também da carruagem que transita com esse nome que exatamente nós chamamos de anjo. Ele transita, além dessas datas, também no dia 2 de novembro. Independente dessas datas, as pessoas que nascem nessas datas que eu falei, elas têm acesso a essa luz, ou seja, a esse anjo, todos os dias do ano. Mas se você não nasceu nessa data, não significa que você não vai ter acesso. A questão é que está um pouco mais distante e você vai ter que fazer um pouco mais de esforço, digamos assim. O próximo nome, que é o nome número 4, na dimensão de Gevurah de Keter, é formado pelas tríades Ay, Lamed, Men final, nesse caso Men Sufi, porque está no final do nome. Você pode vocalizar de duas formas, Alam ou Alamem, ou seja, pronunciando sílaba por sílaba. O valor numérico é 140. Você encontra esse nome codificado dentro do Salmo 34, no verso 16. Este nome é usado para controle do pensamento, para eliminar todos os tipos de pensamentos negativos. Ele serve como um escudo formidável que repele, de certa forma, a negatividade. Além disso, a sua luz nos protege de acidentes, exatamente acidentes nesse mundo físico. E ele concede paz interior a pessoas aflitas e atormentadas. Ele ajuda a pensar positivo, já que ele repele a negatividade e também ajuda a obter êxito nas ações que são derivadas dos pensamentos. Esse nome é um antídoto para processar, dissolver, liberar, ou seja, transmutar as estruturas que estão em torno de experiências que porventura você tenha vivido e que tenha traumatizado. E esses traumas que traz como consequência medo ou padrões complexos de autodestruição que geram pensamentos e humores negativos, esse nome ele tem esse poder de desfazer essa estrutura que está ao redor exatamente desses traumas e que tem causado na sua vida, de certa forma, alguns padrões que antes do trauma não fazia parte da sua vida. Esse é o nome do anjo portador desse nome, que aparece na sua tela tanto em hebraico, transliterado, e em português, como se pronuncia. O valor numérico, a guimátria dele é 155. Esse anjo ele é um guerreiro da luz que abre o canal direto para a nossa natureza superior, ou seja, ele alinha a nossa alma em todos os seus aspectos. Eu já falei, provavelmente você já deve ter visto aqui no canal, falando sobre quantos aspectos, ou seja, quantas partes, dimensões tem a nossa alma, né? Exatamente formada aí por 5 dimensões, cuja dimensão mais perceptível, mais consciente é essa que nós chamamos de Nefesh, que é chamada da alma biológica ou alma animal, que faz com que nós vivamos e nos movamos aqui de forma mais consciente nesse mundo. Então esse anjo, ele tem esse poder de fazer esse alinhamento com o nosso eu superior, que nada mais é do que os aspectos mais altos da sua alma. Ele também ajuda, por causa do nome que porta, aquelas pessoas que têm empresa ou que lidam com negócios a ter sucesso na sua profissão, no seu empreendimento. Ele protege em caso
caso você vai fazer uma viagem contra acidentes, você pode fazer a meditação ou pedir a ajuda desse anjo exatamente antes de fazer a viagem, para que ele guarde o caminho, para que ele aplane o caminho e que não haja nenhum tipo de surpresa desagradável. Esse anjo, por causa das letras que compõem o seu nome, ele traz tranquilidade de espírito para aquelas pessoas que, de certa forma, vivem ou estão atormentadas. Esse anjo também pode te ajudar a ter uma certa percepção, ou seja, estar mais intuitivamente conectado com o mundo superior e te dar, de certa forma, uma visão mais aguçada para perceber certos tipos de traição. E isso em diversos âmbitos da sua vida. E você tendo essa percepção, você, de certa forma, pode se antecipar aos fatos, se afastar ou então tomar outro caminho, evitando aí trazer traumas para você. Ele também ajuda você com a questão do tempo. E quando eu falo em questão do tempo é porque nós vivemos dentro dessa esfera de tempo e espaço que estão conectados, e tudo aquilo que de certa forma parece com um obstáculo nas nossas vidas nós chamamos de contratempo. Então esse anjo, de certa forma, ele evita os contratempos e obstáculos na sua vida, e principalmente aquelas pessoas que lidam com negócios nas empresas. Esse anjo carrega essa luz para essa dimensão nas datas 12 de janeiro, 24 de março, do dia 5 a 9 de abril, 6 de junho, 20 de agosto e 3 de novembro. Lembrando sempre que as pessoas que nascem nessas datas podem obter a luz, a ajuda desse anjo durante o ano inteiro. O nome número 5 na dimensão de Tiferet de Ket é formado pelas letras Men, He, Shin. A vocalização pode ser de duas formas, Mehash ou Men, He, Shin. Literalmente a vocalização por cada uma das letras, ou seja, a sua vogal natural. O valor numérico desse nome, a sua gimátria, é 345. Ele está codificado dentro do Salmo 80, no verso 20. A meditação nesse nome, ele tem o poder de trazer equilíbrio, harmonia e estabelecer a paz, seja ela interior ou exterior. Esse nome, ele traz de certa forma a reconciliação. Ele lida com a questão do perdão, a aceitação e o conhecimento profundo, seja de assuntos que dizem respeito a essa esfera física ou o mundo espiritual. Este nome, ele tem um grande poder de união entre corpo e alma. E isso é muito importante, porque a maioria do caos no ser humano vem exatamente desse desalinhamento entre aquilo que ele faz aqui na Terra com o seu propósito superior, ou seja, com aquilo pelo qual ele se dispôs a descer a essa dimensão. E por isso também ele produz grandes curas. Por quê? Porque esse desalinhamento entre corpo e alma, ou seja, entre o mundo físico e o mundo espiritual, ele traz um estresse. E o que é o estresse? É exatamente toda vez que você se submete a fazer algo que não gosta e mesmo assim continua fazendo, isso gera em você estresse. E como consequência, é óbvio que provavelmente, eu não digo aqui 100%, mas grande parcela das pessoas estão enfermas exatamente porque estão fazendo aquilo que não gostam de fazer, ou cede toda hora a situações e a coisas que ela não gostaria de estar fazendo. Enferma o seu corpo porque a sua alma simplesmente está no caminho contrário ao seu propósito. Então esse nome, ele tem esse poder, essa luz de fazer esse alinhamento entre corpo e alma e te dá coragem para finalmente seguir aquilo que é o seu propósito, aquilo que está inerente aí à sua alma, ao seu coração, aquilo que você sabe que veio para essa dimensão fazer, mas de certa forma você ignora, exatamente por causa das circunstâncias em que você está preso. Esse nome, ele nos permite também canalizar a cura. Ele funciona isolando a doença, trazendo conhecimento de como curá-la e finalmente erradicando esse causador. Digamos assim que a letra Men, ela coloca o agente causador em quarentena, porque a gemátria dessa letra é 40, e a letra Re traz o conhecimento, o entendimento sobre o porquê daquela enfermidade, ou seja, do porquê aquilo chegou na sua vida e você está vivenciando no seu corpo. E finalmente a letra Shin, que é a letra que é representada pelo fogo, ela queima o agente patológico espiritual que está gerando essa enfermidade no corpo físico, ou seja, eliminando da sua alma a causa e, subsequentemente, o seu corpo também vai ficar livre dessa enfermidade. O anjo portador desse nome é esse que aparece na sua tela, tanto em hebraico como transliterado e em português. A sua gemátria é 360 e não é à toa, 360 é aquele ângulo que nos cobre, digamos assim, de todos os lados. É uma volta completa. E o que você pode obter dessa carruagem aqui nessa dimensão?
Ele tem essa luz dentro dele que pode transmitir para você que é viver em paz com todos. Que não é uma coisa tão simples, embora seja fácil de falar, mas na prática você ter paz consigo mesmo e principalmente se relacionando com os outros não é uma coisa tão simples, porque depende muito do caráter, do humor e de outros fatores de outras pessoas. Então, de certa forma, esse anjo ele te dá essa capacidade de enxergar 360 graus, ou seja, ver ao seu entorno as situações de forma completa. E você tendo essa visão ampla, você consegue, de certa forma, viver e mais em paz, porque está vendo as coisas por um ângulo mais completo. Você não está vendo as coisas pela metade. Ele também te dá a capacidade de conhecer as altas ciências, ou seja, se você tem essa habilidade para a ciência, para a filosofia, principalmente para aquela parte oculta, para a teologia, para artes liberais, esse anjo, de certa forma, ele te dá essa capacidade de, digamos assim, adquirir mais sabedoria nessas áreas. Ele também te ajuda a aprender o que quiser com mais facilidade. É muito usado esse nome, principalmente para aquelas pessoas que querem fazer exames, concursos, enfim, passar por algum tipo de prova ou querer ser aprovado em alguma coisa. Esse nome, ou seja, esse anjo e o nome que está contido nele ajuda bastante nesse sentido. Eu diria que esse é o anjo dos concursos, digamos assim. Ele realmente está muito empenhado. Agora, é claro, não esqueça nunca que tudo isso está conectado com o seu Qigong, com aquilo que você veio fazer nessa terra. Então, se isso que você está fazendo está de acordo com aquilo que realmente é para você fazer, com certeza você terá a ajuda desse anjo nesse sentido. Ele também ajuda a melhorar o caráter, ou seja, a forma como você lida com você, com o outro, com o mundo, como se relaciona com todas as partes e alcançar não só a beleza no sentido interior, mas também de forma exterior. Como esse anjo ele tem esse gematria de 360, ele engloba muita coisa que você às vezes diz assim, isso é necessário? Sim, tudo que faz parte da sua vida é necessário e tudo, por mais supérfluo que você ache que seja, na verdade o Criador já pensou em absolutamente tudo. Ele não é surpreendido. Não pense que alguma coisa se passa na sua vida e que pegou digamos assim, o Criador de surpresa. Não, todas as coisas já foram criadas e estão disponíveis para que você viva uma vida realmente prazerosa aqui nessa dimensão. O período em que esse anjo e que essa luz transita por essa dimensão é dia 13 de janeiro, 25 de março, 10 a 15 de abril, 7 de junho, 21 de agosto e 4 de novembro. Bom, hoje eu compartilhei com você, eu estou tentando deixar esses vídeos um pouco mais curtos para que vocês possam, de certa forma, absorver e ter mais facilidade de lidar com tudo isso. Eu sei que é muita informação, mas na medida em que você vai lidando com essas informações, elas vão se transformando em sabedoria, porque você vai utilizando na sua vida e vai trazendo a luz da Torá exatamente no seu quarto nível de interpretação, que é a Kabbalah, para sua alma, para sua vida e para aquilo que você se propôs fazer quando desceu essa dimensão. Alguns desses nomes que eu dei hoje para você também pode ser usado em conjunto. Por exemplo, o número 4 e o nome 5, formado pelas letras Ai, Lamed, Men, e o nome 5, formado pelas letras Men, Rei, Shin. Ele ajuda, usando os dois em conjunto, a transformar pensamentos negativos em positivo, porque já é uma das características, uma das luzes que exatamente está dentro deles, mas ele também ajuda a fortalecer o sistema imunológico da alma contra vírus espirituais. Do mesmo jeito que existem vírus que atacam o corpo físico, também existem vírus espirituais que penetram na alma através da sua menorá, que são as entradas da alma, exatamente seus olhos, seus ouvidos, as narinas, a boca. Então, esses dois nomes em conjunto, eles criam uma barreira, uma proteção contra esses vírus, que geralmente eles são plantados na alma e florescem, ou seja, aparecem no seu corpo, e geralmente através de enfermidades. Eu vou deixar fixado aqui nos comentários o vídeo que tem uma meditação no final, exatamente com esse nome, número 5, Men Rei Shin, que ela é muito conhecida exatamente para a cura do corpo, não só do corpo, mas principalmente o que ele faz é retirar essas cascas de negatividades que se acoplaram à alma e que, de certa forma, transmite tudo isso para o seu corpo físico, porque nada, saiba de uma coisa, absolutamente nada acontece nesse mundo físico que não tenha a sua raiz, a sua semente no mundo espiritual. Então, se você tira do mundo espiritual como efeito dominó, ele também vai refletir na sua vida física. Se você tiver dúvidas, claro, sempre estou à disposição aqui nos comentários, por e-mail e também no canal do Telegram.
Muito obrigada por estar acompanhando essa série. Meu desejo é que essa ferramenta que nós temos compartilhado com você te ajude a gerar os milagres que você precisa em todas as áreas da sua vida.